Hora de falar sobre o Corinthians, que no sufoco, na garra, bem a seu estilo, conseguiu uma vitória fundamental. Na tarde desse sábado, o Timão fez 1-0 no Vitória com 1 a menos. Contar um pouquinho da história do jogo, Corinthians e Vitória fizeram um primeiro tempo horroroso, de pouquíssimas chances. Veio o segundo tempo e a partida continuou se arrastando, até que Breno Bidon foi expulso já na reta final da partida. E com 1 a menos, Corinthians, imagino eu, ficou muito mais próximo de perder do que de ganhar. Mas, depois de um bate e rebate na área, um jogador que nem faz parte dos planos do Corinthians para a próxima temporada e que tem seu filme queimado com o torcedor, o Charles apareceu para cabecear, a bola tocou no travessão, pingou dentro do gol e garantiu a vitória alvinegra. É bem verdade que antes do fim do jogo, o Felipe Longo, goleiro que veio da base, fez uma defesa com os pés maravilhosa, impedindo o empate do Vitória, e o resultado foi fundamental para que o Corinthians consiga respirar muito mais aliviado. Timão, que tinha 5 pontos de vantagem em relação ao Vitória, primeiro time na zona do rebaixamento, foi para 39 pontos na tabela de classificação, são 8 de vantagem em relação ao time baiano. Dá para focar agora no Campeonato Brasileiro, sonhando com vaga em Libertadores, e também pensar na Copa do Brasil. A partir de 10 de dezembro, Corinthians e Cruzeiro se enfrentam nas semifinais do torneio de mata-mata. Só para completar, registrar também que o Corinthians, pela primeira vez na edição desse ano do Campeonato Nacional, venceu 2 partidas consecutivas, só para você entender como a campanha era ruim até agora. Já o Vitória teve sua sequência de 2 vitórias consecutivas encerrada. O time de Jair Ventura havia vencido o Bahia e o Santos, mas perdeu dentro de casa, estacionando sua reação. Vitória segue com 31 pontos conquistados. Informação exclusiva no Corinthians: Fabinho Soldado é dono de um dos maiores salários entre diretores executivos de futebol do Corinthians, algo que tem incomodado bastante a atual diretoria. A avaliação de Osmar Stabile e companhia é de que o Fabinho Soldado nem tem um currículo tão grande para garantir R$400 mil por mês. Só a título de comparação, ele recebe cifras parecidas à de Rodrigo Caetano na CBF, de João Paulo Sampaio nas categorias de base do Palmeiras. Ou seja, o trio está entre os mais bem pagos do futebol nacional. Um detalhe importante: Fabinho Soldado havia sido contratado do Flamengo, onde ganhava R$25 mil por mês. Fabinho tinha pequena importância dentro do departamento de futebol do Fla, era só o 4º dirigente mais importante do departamento, até por isso as cifras tão baixas. Quando ele é contratado pelo Augusto Melo no ano passado, chega ganhando R$250 mil por mês. E o Augusto fez questão, antes de ir embora, de reajustar o salário do executivo de futebol, que passou a ganhar R$400 mil mensais. Contei para vocês que se dependesse apenas de Osmar Stabile e companhia, Fabinho já teria sido demitido, mas jogadores do Corinthians, em especial Memphis Depay, pediram pela permanência do dirigente, e o Corinthians optou por, pelo menos até dezembro, manter o executivo de futebol. A partir de 2026, essa discussão ganha outros contornos, até porque Fabinho Soldado segue sendo muito visto como um cara do Augusto dentro do departamento de futebol, e uma série de decisões dele também incomodam. O contrato do Memphis Depay é considerado extremamente lesivo ao Corinthians, e o Fabinho teve papel importante nas tratativas com o atacante holandês, que custa R$6 milhões por mês e ainda tem direito à permanência no hotel pago pelo Corinthians, que custa R$700 mil mensais, como eu contei nesse sábado com exclusividade. Só para piorar, o Fabinho Soldado também é mal avaliado dentro do clube pela atual diretoria por conta de uma série de reforços que não vingaram. O que você pensa sobre as cifras que eu citei em relação ao Fabinho Soldado? Ele faz jus a tamanho dinheiro? Já usa o espaço para comentário para registrar sua opinião. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. E o Corinthians já criou uma lista de dispensas de atletas para a próxima temporada. Há necessidade urgente de redução de custos. Dessa maneira, o presidente Osmar Stabile, Fabinho Soldado e Dorival Júnior estão trabalhando numa relação de atletas que não ficam. Já dá para dizer que Romero, Charles, Félix Torres, Kaká, Héctor Hernandes e Thales Magno não permanecem para a próxima temporada. Jogadores caros que, somados, custam cerca de R$3,5 milhões mensais. Dessa maneira, o Corinthians consegue baixar em mais de 20% a sua folha salarial, garantindo a possibilidade de reforços para o próximo ano e, ao mesmo tempo, entregando algo que o presidente Osmar Stabile tem cobrado, que é baixar custos. Romero tem contrato somente até dezembro e já é carta fora do baralho há algum tempo. Charles pode ser emprestado ou vendido, situação parecida de Félix Torres, que só não saiu ainda por falta de propostas. O Kaká foi comprado do futebol japonês, negócio extremamente caro que se transformou em processo, não faz parte dos planos e agora aguarda-se por ofertas para ele. Héctor Hernandes perdeu espaço no Corinthians e
certamente vai acabar sendo negociado. Para completar, Thales Magno pertence ao New York City, está emprestado até o fim da temporada e será devolvido ao time americano. O Maicon faz parte dos planos da diretoria do Corinthians, embora as tratativas com o Shakhtar sejam complicadas. O Timão deve 1 milhão de euros à equipe ucraniana e pretende mantê-lo por empréstimo, mas vai depender dessa negociação com o time da Ucrânia. Sobre Angeleri, esse lateral interessa, tem contrato somente até dezembro e as conversas entre Corinthians e Angeleri para a extensão desse vínculo estão em fase adiantada. Desses nomes que eu citei que não ficam, você gostaria que alguém permanecesse no Corinthians? E sobre reforços, tem algum jogador que você acha que caberia no Timão? Já usa o espaço para comentário para registrar sua opinião, só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Hora de falar sobre uma nova parceria no Corinthians. O Timão deve rescindir nos próximos dias o contrato com a Índigo, empresa que administra o estádio da Neoquímica Arena desde 2018. A nova operadora não teve seu nome revelado, mas as negociações estão em estágio avançado. Essa empresa já se comprometeu a adiantar o dinheiro da multa rescisória de 11 milhões de reais, além de pagar um bônus ao Corinthians pelo acordo. A parceira também ficou de garantir 40% do faturamento líquido do estacionamento. Só para completar, o contrato com a Índigo é considerado lesivo pela atual diretoria. Tudo porque, entre outras coisas, a empresa ficou isenta de pagar aluguel sempre que não atingiu um determinado faturamento. Essa cláusula, obviamente, não estará presente no novo acordo. Quero falar agora sobre o Corinthians, que prepara mais cortes. Na semana passada, Alex Brasil e outros 2 funcionários das categorias de base foram dispensados. Nessa quinta-feira foi a vez de Lúcio Blanco, funcionário do Corinthians há 22 anos, ser dispensado. O Lúcio atuava como gerente de arrecadação da Neoquímica Arena, chegou a ser acusado de assédio moral, houve uma sindicância interna que não conseguiu confirmar as acusações. Ainda assim, em meio à necessidade de reduzir custos, Osmar Stabile o dispensou. E não vai parar por aí. Nas próximas semanas e até o fim do ano, a ideia é demitir funcionários do centro de treinamento do time profissional, das categorias de base e também do clube social. O momento seguinte será de redução de custos em relação à folha salarial do time principal. O Corinthians entende que não vai conseguir manter o atual custo se quiser se tornar um clube saudável. Dívidas do Corinthians nos 8 primeiros meses do ano já haviam elevado o custo e a pendência alvinegra para 2 bilhões e 700 milhões de reais, ao temor de que o Corinthians feche 2025 com mais de 3 bilhões de reais de dívidas totais. Só para registrar também que até julho o Corinthians já havia desembolsado 256 milhões de reais, com direitos de imagem, salários, premiações, entre outros. É o famoso gastos com pessoal. Se você divide 256 milhões por 7 meses, você chega à constatação de que o Corinthians está gastando 36 milhões e meio de reais com toda essa galera. Diante dessa realidade, o Corinthians vai precisar reduzir custos. E isso será atingido também, ou será percebido também no departamento de futebol, com a saída de atletas que custam alto demais. Memphis Depay, em caso de qualquer proposta razoável, será convidado a aceitar ou ouvir com carinho tais ofertas. Assim que tiver qualquer novidade sobre o tema, conto para vocês. Informação exclusiva: Fabinho Soldado terá direito a mais um aumento salarial no Corinthians no fim dessa temporada. Isso está garantido por contrato, para desespero da atual diretoria alvinegra. Bora voltar do começo para que você entenda direitinho essa história. Fabinho Soldado foi contratado no primeiro semestre do ano passado pelo Augusto Melo com um salário muito bom, especialmente em relação ao que ele tinha no Flamengo. No rubro-negro, 25 mil reais mensais, no Corinthians, 250 mil por mês. Acontece que nesse ano, quando percebeu que sofreria o impeachment, o Augusto Melo fez uma série de movimentos considerados pela atual diretoria como estranhos, como, por exemplo, aumentos de multas rescisórias de contratos de empresas que ele mesmo havia colocado dentro do clube. E entre esses movimentos teve um reajuste salarial para o Fabinho, que saltou de 250 mil por mês para 375 mil mensais, que fazem com que o executivo de futebol do Corinthians seja hoje um dos mais bem pagos do país. Muitos dirigentes da nova administração já consideram esses 375 mil completamente fora da realidade, especialmente porque o Fabinho Soldado, até chegar ao Corinthians, nunca havia exercido o cargo de executivo de futebol. Mas aqui vem a grande novidade:
A atual diretoria também descobriu que no contrato do Fabinho, assinado pouco antes de o Augusto cair, há a previsão de mais um reajuste salarial. Basta que o Fabinho esteja empregado no fim desse ano, na virada para 2026, para que ele passe a ganhar R$ 430 mil por mês. É também por isso que a atual diretoria não quer a permanência do Fabinho Soldado. Primeiro porque ele é a cara do Augusto Melo, depois porque essa série de aumentos não condizem, na visão dos atuais dirigentes, com a capacidade e a entrega do Fabinho Soldado. Só para completar, há uma contestação também em relação à forma como ele lida com os atletas, muito pouco severa. Ele é muito paizão, muito próximo dos caras, até por isso os jogadores o defendem com unhas e dentes. Só para completar, em relação ao Corinthians, registrar que o Timão foi condenado a uma indenização milionária por um jogador chamado Cauê. Esse atleta atuou na base de 2019 a 2024 e teve uma lesão que o impediu de continuar jogando. Ele foi à justiça e conseguiu a condenação do Corinthians em R$ 2,5 milhões. Serão R$ 50 mil pagos à vista, com danos morais, e mais R$ 12 mil por mês de salário até 2035. Esse valor inclui também 13º e férias. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.